Graça e paz da parte do Pai, nosso Criador, do Filho, que morreu por nós, nosso Salvador, do Espírito Santo, que nos dá fé, que nos ilumina, que nos consola, que nos santifica e que nos edifica nesta fé. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é o dia de Pentecostes. Pentecostes, o Espírito Santo está conosco. Esse é o tema de nossa mensagem, baseado no texto de Atos, capítulo 2, versículos 1 a 21. Vamos falar um pouco sobre isso. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Pentecostes, uma data que para muitas igrejas passa em branco, já está esquecida, mas uma data muito importante na história da igreja, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a festa do Pentecostes era a grande celebração da festa da colheita do trigo, aonde o povo se reunia em sinal de gratidão a Deus, 50 dias após a Páscoa, por isso o nome Pentecostes, para trazer os primeiros frutos, as primeiras ofertas de gratidão por toda aquela colheita que Deus lhes havia proporcionado. Esta era a festa que estava sendo celebrada em Jerusalém, aonde havia muita gente, aonde judeus de todos os lugares do mundo antigo estavam ali presentes para celebrar com seus parentes, com seus familiares, com as suas tribos, a grande festa do Pentecostes. E é nesse momento da festa, quando a igreja cristã, os discípulos de Jesus, não apenas os 12, mas aqueles que compunham a igreja, os 120 que sempre estavam presentes com Jesus, estão reunidos no mesmo lugar, diz o texto, ou seja, naquele lugar onde eles se reuniam sempre, naquela casa para as orações, naquele cenáculo ali no centro de Jerusalém, quando acontece esse fenômeno único na história, esse evento único na história, que foi predito pelo profeta Joel, muitos anos antes, e que agora se realiza. O que foi o evento do Pentecostes? Quando queremos falar sobre Pentecostes, em primeiro lugar, nós não podemos confundir com pentecostalismo. Nós temos essa tendência. Quando falamos em pentecostalismo, nós relacionamos a fenômenos pentecostais, como curas e como línguas incompreensíveis, ou como dizem eles, línguas de anjos. Nada disso aconteceu no Pentecostes. Embora o nome pentecostalismo venha de Pentecostes, ali não aconteceu cura nenhuma. Ali não aconteceu línguas incompreensíveis ou línguas de anjos. Então, não confundir aquela glossolalia do qual se fala hoje em dia, comum do pentecostalismo, com o fenômeno do Pentecostes. Não tem absolutamente nada a ver. O que aconteceu no Pentecostes? É o que nós acabamos de ler em Atos 2, 1 a 21. A igreja estava ali reunida, quando então um vento forte, um grande barulho, fez tremer aquele lugar, e do céu desceu algo parecido com línguas de fogo, uma sobre cada um dos que ali estavam presentes. E as pessoas que estavam ali para a festa, aquelas multidões de judeus que vinham de todas as nações, ouvindo aquele barulho, sentindo o tremor, correram para as portas daquela casa para ver o que estava acontecendo. E então os discípulos saem, a igreja sai, abre as portas, aquela igreja que estava acovardada, com medo até aquele momento, tanto dos romanos como dos judeus, de repente, através do poder do Espírito Santo, se enche de coragem, de determinação, de ousadia, e fala para todas as nações. O Espírito Santo
dá capacidade a cada um daqueles ali presentes falar em uma língua estrangeira, em um dialeto que para eles era desconhecido. Tanto que as pessoas que ali estão presentes, pessoas da Média, da Mesopotâmia, do Irã, da Líbia, do Egito, da Arábia, comentam, mas essas pessoas são todos galileus. A língua deles é o grego, talvez um ou outro ainda fale o hebraico de seus pais, mas eles estão falando em nossa própria língua. Nós os estamos ouvindo nas nossas línguas maternas dos nossos países. Esse foi o dom especial que o Espírito Santo deu naquela ocasião. Inspiração direta. Foi um evento único na história da cristandade. Um evento que havia sido predito por Jesus antes de subir aos céus. Eu vou enviar o Espírito Santo. Um evento que havia sido predito, profetizado pelo profeta Joel. Agora, a igreja estava pronta para sair de suas portas e ir ao mundo. Cumprir aquilo que Jesus havia dito. Vocês agora irão para a Judéia, Galiléia, Samaria, Itaguaí, Campo Grande, Rio de Janeiro, para todos os lugares. Levar a mensagem da salvação. Falar que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Salvador de todos. Queridos irmãos, aqui a igreja fica estabelecida como uma igreja missionária. E a primeira pergunta que surge diante desse fenômeno do Pentecostes é: mas quais as marcas dessa igreja? Quais são as marcas dessa igreja do Pentecostes? Quais são as marcas dessa igreja de Cristo? O próprio texto responde. Continuamos a leitura do texto de Atos 2 e vamos lá para o versículo 42. E lá diz que essa igreja do Pentecostes, a igreja de Cristo, ela permanecia unida, permanecia firme na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, tendo tudo em comum. Na doutrina dos apóstolos, não buscando revelações especiais e diretas. Aquele momento foi único. Permanecia firme na Escritura Sagrada, lei e evangelho. Nada de revelações e visões proféticas. 2. Permanecia firme na comunhão, na comum união em torno da palavra e dos sacramentos, vivendo em amor. Permanecia firme no partir do pão, na Santa Ceia, recebendo o corpo e o sangue de Jesus, o perdão dos pecados. Permanecia firme nas orações, na vida devocional, na vida de culto, tendo tudo em comum. É isso que estamos fazendo aqui hoje. Estas são as marcas da igreja do Pentecostes, da igreja de Cristo. Segunda pergunta que queremos fazer é: mas quem é o Espírito Santo? E qual é a sua obra? Quem é o Espírito Santo? A Bíblia fala em um Deus só, e fala que esse Deus único, ele também é três pessoas diferentes. É um em três: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos falar mais sobre a Trindade no próximo domingo, que é o domingo da Trindade. Mas eu quero dar apenas alguns destaques. Toda vez que a Bíblia fala de Deus, a Trindade está presente. Por exemplo, no momento da criação do mundo, quando abrimos a nossa Bíblia lá em Gênesis capítulo 1:3, diz: Deus criou os céus e a terra. E Deus disse: haja luz. Deus Pai é o Criador. Jesus é chamado de Verbo, de Palavra, aquele que se humanou e veio entre nós, aquele que
traz a vida através da palavra. Deus Pai cria, Deus Filho é a palavra. E logo no versículo 3 diz: e o Espírito pairava sobre as águas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo presentes na criação. Quando Jesus é batizado, quando ele vai começar a sua obra redentora, no momento em que ele é batizado, o céu se abre, se ouve uma voz que diz: este é meu Filho amado em quem tenho prazer. O Pai falando, o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre a cabeça de Jesus para identificar de quem se está falando, e o Filho está sendo batizado. Pai, Filho e Espírito Santo. Antes de Jesus subir aos céus, ele dá a grande missão à igreja. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando todas as nações, todas as pessoas, crianças, jovens, adultos, todas as nações, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade está presente. E gostaria de ler mais um texto que eu acho sensacional naquilo que se refere à Trindade, que está no finalzinho de vossas Bíblias, em 1 João, capítulo 5, versículos 7 e 8, lá diz assim: pois há três que dão testemunhos no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Queridos irmãos e irmãs, olha que texto magnífico. No céu há três, que são um Deus só: Pai, Filho e Espírito Santo. Na terra há três, unânimes num só propósito: o Espírito Santo, a água, batismo, e o sangue, Santa Ceia. O Espírito Santo continua entre nós, transmitindo o perdão dos pecados, dando-nos fé, vida e salvação, através dos meios da graça. A palavra que nos traz vida, a palavra que unida com a água, faz do batismo aquilo que diz Tito 3,5, lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. A palavra unida com o pão e o vinho que nos traz o Cristo realmente presente com seu corpo e sangue, como diz Jesus, para remissão dos nossos pecados. Esse é o propósito da igreja: levar o perdão dos pecados a todos. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Por isso Jesus disse: eu preciso ir para que o Pai o envie, ou seja, ele procede do Pai e do Filho e está entre nós. Como nós dizemos bem claramente e com toda a convicção na explicação do terceiro artigo, lá no Catecismo Menor: eu sei que por minha própria razão ou força não posso crer em Deus, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, pela palavra, esse é o meio que ele usa, me iluminou, me santificou, me conservou na verdadeira e única fé. O Espírito Santo continua chamando, continua congregando, continua iluminando, continua edificando no conhecimento da palavra de Deus a igreja cristã. Essa é a obra do Espírito Santo. E para que ele faz isso? Está escrito em Atos 1,8: ele nos dá o poder para testemunhar ao mundo, para que todo o que invoque o nome de Jesus Cristo seja salvo. Foi isso que ele fez com a igreja. A igreja estava ali com medo, estava ali presa, não sabendo o que fazer. E ele deu esse poder, ele deu essa coragem, essa determinação para falar, para testemunhar, para que as pessoas também creiam em Jesus, porque o Espírito Santo vem falar de Jesus, vem anunciar Jesus, ele vem dar ânimo. A palavra ânimo vem do latim animus. Animus é
vida. A igreja estava ali fechada, como que morta. E ele vem dar vida. E é por isso que agora as marcas da igreja se fazem presentes. A comunhão, a firmeza na doutrina dos apóstolos, a oração, o partir do pão e o amor. Para quem o Espírito Santo vem trazer essa palavra? Não é só para aqueles habitantes de Jerusalém. Agora, aqueles 3.000 que foram ali batizados, eles voltam para as suas nações. E eles levam esse evangelho para todas as pessoas. Também para nós, que não somos judeus, somos gentios. E é por isso que o texto bíblico diz, lá em Atos 11, 17 e 18, aos gentios deu arrependimento para a vida, deu o mesmo Espírito para crerem no Senhor Jesus. Em Romanos 8, 9, Paulo diz, quem não tem o Espírito de Deus, não está nele. O Espírito Santo nos transmite Jesus e faz de nós, gentios, que não éramos povo de Deus, seu povo. Ele nos dá o dom da fé. E ainda em Gálatas 4:6 diz, Deus enviou o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Só com o Espírito Santo dentro do nosso coração nós podemos dizer Abba, Pai. Em hebraico, Abba quer dizer querido Pai. Ou como nós tão acostumados já estamos a dizer, Pai nosso que estás nos céus. Só com o Espírito Santo dentro de nós temos a capacidade de chamar a Deus de nosso Pai querido. É o Espírito Santo que nos faz irmãos de Jesus. É o Espírito Santo que nos traz para a família da fé, para a sua igreja. Como é bom sermos a igreja que tem o Espírito Santo. Sabermos que todos nós que oramos, Pai nosso, Pai querido, vem por isso. Jesus diz em João 14, versículo 16 a 26, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre, para sempre convosco. Pois o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho transmitido. Aqui a palavra para Consolador, que Jesus diz que é o Espírito Santo, é Paráclitos. Significa Consolador, significa Auxiliador, significa Advogado. A igreja estava ali com medo, estava pensando, mas e agora? Jesus subiu aos céus. O Espírito Santo vem para consolar, para animar, para ser o auxiliador, para estar do lado, como disse Jesus, apenas testemunhem, não se preocupem com o que falaram, o Espírito Santo vai falar por vocês. E é o nosso advogado, é aquele que está sempre ao nosso lado para nos defender, para nos dar a capacidade para raciocinarmos e saber o que é certo, o que é errado, de acordo com o nosso Deus, apontando sempre para a palavra de Deus. Sim, queridos irmãos e irmãs, Jesus no dia da ascensão subiu aos céus, mas não nos deixou sozinhos. Subiu para estar ao lado do Pai, sempre intercedendo, orando, advogando a nossa causa, mas enviou o Espírito Santo para uma função específica. E agora eu respondo a última pergunta. Qual é a obra do Espírito Santo? O próprio Jesus diz em João 16, 8 a 11, quando o Consolador vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Essa é a obra do Espírito Santo. Através da palavra de Deus, ele nos convence do pecado.
para que eu, para que você, para que nós saibamos que somos pecadores, é preciso que nós conheçamos a lei de Deus, os 10 mandamentos. E através da pregação da palavra da lei, ele nos mostra que somos pecadores. Sim, a lei tem 3 usos: freio, espelho e norma. E o Espírito Santo, através da pregação da lei, diz a cada um de nós: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Mas eu faço do dinheiro o meu Deus. Olha, eu faço de uma imagem o meu Deus. Eu faço do orixá, do horóscopo, de uma força, meu Deus. Para! Freio! Segundo, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Isso aconteceu porque Deus quis. Quando nós não assumimos nossos erros e não queremos colher as consequências, dizemos isso. Segundo mandamento: para! Não tome o nome de Deus em vão. Freio! Santificarás o dia do descanso. Esteja na casa de Deus, valorizando a sua palavra. Hoje eu estou com tanto sono. Hoje o sol está bonito. Hoje eu vou para a praia. Hoje eu estou tão cansado. Para! Freio! Você está errado. Honrarás a teu pai e a tua mãe, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. O meu pai é careta, minha mãe vive com outro mundo, não sabe de nada da vida. Para! Freio! Você está errado. Não matarás. Eu tenho ódio daquela pessoa, não posso nem ouvir falar o nome daquela pessoa. Aquela pessoa me fez mal, aquela pessoa me respondeu de uma forma que eu não queria. Para! Freio! Não adulterarás. Puxa, sou bem brother. Ai, que beleza. Estou esperando chegar no Natal. Para! Freio! Tu tem o teu esposo, tu tem a tua esposa. Para! Não furtarás. Puxa, chegou a época do imposto de renda. Tem que contratar um contador para dar um jeitinho. E o atendente da caixa, ao invés de me dar R$5, deu 50 de dólar. Para! Freio! Não dirás falso testemunho do teu próximo. E ali, tu ouviu falar, tu já soube da história que a outra. E eu sei muito mais. Para! Freio! Segura! Não cobiçarás a herança do teu próximo. Irmão, o que é isso? Meu pai, antes de morrer, disse que essa parte aqui era minha. O carro é teu, o terreno é... Para! Freio! Não cobiçarás nada que não seja teu. Esse meu vizinho tem um carro tão bom. Eu tenho que ter isso. O que eu posso? Para! Freio! Esteja contente com o que tu tem. É o primeiro uso da lei. É o Espírito Santo que está dizendo para você que você está errado, te convencendo do pecado. E aí te mostra o espelho e diz: olha como é que tu está diante de Deus. Olha como é que tu está diante de Deus. E todos nós estamos assim. Quem de nós não se enquadrou em algum desses 10 probleminhas que eu citei aqui? Espelho, olha como é que nós estamos diante de Deus. E aí, o terceiro uso, a norma, é assim que Deus quer, é assim que Deus exija. Faça isso e viverás. É isso que o Espírito Santo vem nos dizer. E então, de repente, notamos, estamos numa situação muito difícil diante de Deus. O Espírito Santo fez sua missão, nos convenceu do pecado. E aí Jesus diz que o Espírito Santo também nos convence da justiça, porque ele foi para o Pai. O que ele foi fazer no céu? Nos abandonar? Não. Diz João que lá Jesus está como nosso advogado. Ou seja, Deus no trono, o diabo dizendo: o Gilberto cometeu pecado, ele tem que ir para o inferno. Ele é o acusador. E Jesus do outro lado, como advogado, diz: cometeu pecado sim, mas ele confiou na minha morte, na cruz por ele. E eu encravei naquela cruz
um recibo de quitado, de consumado, de tudo pago por Ele. Ou seja, tudo aquilo que estava no espelho foi apagado com o meu sangue. Diz Jesus, Ele é o meu advogado. E aí o Pai diz, perdoado. A justiça já foi feita. Por isso Jesus diz, convencerá do pecado e da justiça. E então, a terceira missão do Espírito Santo. Jesus disse que vai convencer do juízo. Ele diz, o príncipe deste mundo, aquele que coordena as ações malignas, esse mundo já está julgado. Eu venci ele. Mas por enquanto, vocês ainda estão nesse mundo. Estão em peregrinação. Vai chegar um dia onde haverá o juízo, onde haverá a prestação de contas. E então só haverá dois vereditos: vinde, benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, para o fogo eterno preparado, para o príncipe deste mundo, para o diabo que já foi vencido. Querida irmã, o Espírito Santo continua firme na sua missão, nos convencendo do pecado, do juízo, da justiça e do juízo, sempre através da palavra. Essa é a obra dele. Como é que tu estás diante de tudo isso? Toda aquela relação do espelho continua ali para ti? Ou já foi tudo lavado com o sangue de Jesus? O Espírito Santo habita ricamente em ti, te trazendo o perdão dos pecados, vida, salvação, te iluminando, te santificando, te congregando na mesma fé, na família, fazendo com que tu chames Pai adquirido, Pai nosso. Ou tu ainda fechas no teu coração e diz, eu não tenho tempo para isso, eu não quero saber disso, eu quero permanecer do outro lado. Queridos irmãos e irmãs, o Espírito Santo está conosco. Nos traz Jesus em sua palavra, que é a revelação dele. O Espírito Santo está conosco. Ele nos traz o perdão através dos meios da graça: batismo, Santa Ceia e absolvição. O Espírito Santo está conosco. Ele nos ensina através das leituras bíblicas, dos estudos bíblicos, dos cultos, sempre através da sua palavra, nos edificando para conhecermos e crermos cada vez mais. O Espírito Santo está conosco, nos mantendo unidos na comunhão, nas marcas da Igreja de Cristo, com as marcas da Igreja do Pentecostes. O Espírito Santo está conosco, se alegrando com nossas expressões de louvor, de gratidão, com os nossos hinos, com as nossas orações, com a nossa vontade de servir, com as nossas ofertas, que são ofertas de gratidão sobre tudo aquilo que Ele nos dá. Quando trazemos do mundo que recebemos o pouco em gratidão, em agradecimento. O Espírito Santo está conosco, para que lá fora sejamos sal da terra, luz do mundo, discípulos de Jesus, levando o Evangelho da salvação, porque quem converte as pessoas é Ele. Essa é a sua maior obra: converter através da palavra que nós testemunhamos, que nós vivemos no dia a dia, pois é Ele quem nos dá a fé. Querido irmão, querida irmã, que bom termos a certeza que somos a Igreja do Pentecostes. Temos as marcas da Igreja de Cristo. Que o Espírito Santo continue agindo através de ti. Viva o Pentecostes todos os dias. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus até o grande dia, quando Ele disser para nós: vinde benditos de meu Pai, para a posse do novo céu e da nova terra que eu preparei para vocês. Amém.